Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Naturalmente que a minha primeira palavra vai para saudar o Partido Socialista pela vitória que teve nas eleições europeias e saudar também o seu cabeça de lista, Francisco Assis. Queria depois, naturalmente, como segundo ponto, e considero, apesar de tudo, o ponto mais relevante desta eleição, obviamente mostrar preocupação, embora infelizmente não surpresa, com o nível da abstenção, mas é naturalmente muito preocupante que em eleições tão relevantes como são as eleições europeias haja este nível de abstenção e, portanto, queria, enfim, em nome da coligação e em particular em nome do Partido Social Democrata, naturalmente chamar a atenção para esse aspecto e que, obviamente, também dificulta sempre aqui as tais leituras que todos temos de fazer depois das eleições de qualquer ato eleitoral. Em terceiro lugar, naturalmente, não queria deixar também de endereçar democraticamente os parabéns à CDU e ao seu cabeça de lista, João Ferreira, pela subida registada, e ao Movimento Partido da Terra e ao seu cabeça de lista, Marinho Pinto, que tiveram também resultados relevantes nesta noite. E, finalmente, enfim, de uma forma muito lacónica e muito direta, não queria deixar de dizer e de sublinhar que, sendo absolutamente claro para mim e para nós que o Partido Socialista ganhou as eleições e, portanto, que a Aliança Portugal perdeu as eleições, isto é claríssimo, nada autoriza, nada admite a mistificação que o Dr. Francisco Assis ensaiou hoje às 8 da noite. Digo isto, aliás, com alguma preocupação democrática, porque mesmo nas melhores projeções, portanto, mesmo admitindo os resultados estão longe de ser conhecidos, tudo aquilo que estamos a dizer, como sabem, só às 10 da noite é que poderemos confirmar, porque obviamente não são resultados oficiais, são projeções, mas mesmo que se confirmassem as melhores projeções, o que não é provável, mas mesmo que se confirmassem as melhores projeções, os resultados do Partido Socialista não são de molde nem a exultação, nem a vitória estrondosa, nem a vitória histórica. Aliás, basta comparar históricos do próprio Partido Socialista para logo perceber isso. E, portanto, o que eu queria dizer é o seguinte. Para nós, é claro que o Partido Socialista ganhou as eleições. Se ganhou, merece os parabéns. É claro que nós perdemos e ficamos em segundo lugar. E, portanto, lamentamos isso e temos pena disso. Agora, vir daqui retirar ilações como aquelas que se tentaram retirar às 8 da noite é, do meu ponto de vista, democraticamente pouco curial. Porque qualquer pessoa que olhe para estes resultados com isenção e com naturalidade não deixará de dar os parabéns ao Partido Socialista, mas não poderá entrar na euforia nem no tipo de condicionamento da opinião pública que ali foi feito. E, portanto, com saudações democráticas, que aliás são de amizade e cordialidade para o Francisco Assis, eu não podia deixar de aqui denunciar esta mistificação. Devo, aliás, dizer que, sendo os nossos resultados que obviamente nós lamentamos, eles são, se olharmos para muitos dos governos que estão em funções na Europa, resultados, apesar de tudo, comparativamente interessantes. Queria, finalmente, obviamente, deixar uma palavra a todos aqueles que dirigiram esta campanha, a todos aqueles que foram apoiantes nesta campanha, porque eles foram decisivos para que o nosso resultado fosse, apesar de tudo, um resultado do qual nos honramos e que nos dá imensa força, imensa energia para podermos partilhar agora no Parlamento Europeu, com os restantes colegas que foram eleitos, a representação dos interesses do nosso país. Muito obrigado. Bom, eu começaria por cumprimentar todos neste momento e reconhecer a vitória do Partido Socialista, que é óbvia, muito embora não veja nisso nenhuma razão para qualquer triunfalismo. E por isso, numa vitória que, apesar de tudo, não justifica triunfalismos, cumprimentar o Francisco Assis nesta oportunidade. Queria sublinhar, em segundo lugar, aquele que deve ser o aspecto que nos deverá preocupar a todos, não apenas nesta coligação, mas eu diria a todos os agentes políticos e, se calhar, até à própria comunicação social, e que tem que ver com a abstenção.
cerca de 2/3 do país não votou. Não é um fenómeno português, mas quando 2/3 do país não vota, há desde logo duas conclusões que eu daqui retiraria. Em primeiro lugar, que com uma alta taxa de abstenção, necessariamente os fenómenos de protesto nos extremos ganham força, e isso justifica aparentemente algum do resultado que nesses extremos desde já se começa a antever, ou se começam a antever, mas em segundo lugar não faz nenhum sentido retirar destas eleições que são europeias conclusões para eleições legislativas, e isso que da nossa parte fique muito claro. Estas são eleições europeias, sendo que nestas eleições europeias o Partido Socialista fica muito abaixo dos 44%, ou seja, do seu resultado de 2004. E se o Partido Socialista fica muito abaixo do seu resultado de 2004, que foram 44%, não teve obviamente nenhuma vitória muito estrondosa, sendo que desta vez até concorrendo numa conjuntura particularmente favorável, porque bem sabemos, os dois partidos coligados representam para todos os efeitos os dois partidos que estão no governo e aplicaram um programa que foi difícil e de austeridade. Queria também, nesta nota, pelo facto de 2/3 do país ter ficado em casa e de nisto não se poderem retirar conclusões para eleições legislativas, enfim, relembrar que o Partido Socialista venceu em 2009 eleições legislativas, sendo que antes disso nas eleições europeias tinha obtido um resultado de cerca de 26% em eleições europeias. E será bom que nessa memória, que é histórica, mas muito curta, dela também haja um esforço da parte de quem hoje venceu eleições. Queria também, como é evidente, em terceiro lugar, agradecer aos eleitores, àqueles que decidiram votar e, muito particularmente, também a todos aqueles que, pelo país todo, do nosso lado, nos deram força, se empenharam nesta campanha e acreditaram, como nós acreditamos, que seria possível vencer. Democracia é assim mesmo, ganha-se e perde-se, e nós aceitamos as derrotas com toda a normalidade. E termino dizendo-lhes que, com essa normalidade, também aguardaremos os resultados definitivos e, na base deles, comentários ulteriores. Muito obrigado. Olha, há uma coisa que eu não vou fazer hoje ainda, que é análise política. Portanto, aqui ainda estou, enfim, fresco como candidato, e aos candidatos não cabe fazer análise, cabe fazer política. Em todo o caso, naturalmente que nós vamos, obviamente, refletir sobre estes resultados, teremos reuniões nos dois partidos, teremos com certeza reuniões da coligação para fazer essa reflexão, e, portanto, enfim, a seu tempo, isso será digerido, tudo isso será devidamente processado e, naturalmente, nós não deixaremos de tirar as nossas conclusões para a nossa ação política futura. Esse é o ponto. Há um ponto que tem que ser sublinhado. Ainda não conhecemos os resultados em rigor e é preciso aguardar bem por eles, para que se veja bem qual é a diferença entre os diferentes forças políticas e para que algumas impressões que podem ter ficado de uma ou de outra declaração mais tronitruante feita logo no início da noite venham a ser eventualmente corrigidas. Marcelo, a que é que acha que se deve este resultado? Eu observei que durante a campanha os dois se mostraram muito convincentes que isto não iria acontecer. O que é que aconteceu afinal? Não, repare, confiante estive sempre, aliás entrei aqui hoje não propriamente nesta sala, mas neste edifício,
confiante, mas enfim, há uma coisa que eu sou um grande democrata e, portanto, obviamente que compreendo, aceito sempre as decisões dos eleitores, neste caso de 2/3 dos eleitores que decidiram não ir votar e de 1/3 dos eleitores que decidiram votar e que decidiram votar até de uma forma especialmente fragmentada para aquilo que é a nossa tradição e, portanto, enfim, respeito imenso a vontade do eleitorado e, como digo, análises mais profundas de causas e de compreender têm que ser feitas a seguir. Aliás, ainda antes de fazermos as análises, temos de conhecer os resultados, que é uma coisa que ainda não conhecemos bem. Deve-se à escolha dos eleitores, como é normal. As pessoas votaram assim, escolheram, em democracia ganha-se e perde-se, tal qual Paulo Rangel, eu tive sempre confiança, porque tenho para além de mais aquilo que julgo ser sentido de justiça, mas em eleições a justiça afere-se nas urnas. E as pessoas quiseram assim escolher, num resultado que respeitamos, como é normal. Não faço, tal qual Paulo Rangel, não faço neste momento comentário político, muito menos na base de resultados que são provisórios. Temos ainda muito de projeções e pouco de resultados, muito embora, tendencialmente, se saiba que os socialistas venceram e que nós perdemos. Uma coisa que aqui não faço, obviamente, é assumir vitórias à Bloco de Esquerda, não é? Nós perdemos. E as coisas são mesmo assim. E vivo com naturalidade em democracia quando ganho como quando perco. Muito obrigado. Muito obrigado.